A gente vai começar agora a lidar com caracteres, né? Como que a gente pode manipular caracteres no Java, né? A gente tem várias formas de manipulação de caracteres. A gente vai trabalhar muito manipulando caracteres dentro de strings, né? E depois a gente vai ver algumas facilidades que a classe string nos traz, né? A primeira coisa é que a gente precisa entender como que funcionam os caracteres, né? A gente tem uma tabela chamada tabela ASCII, que é do American Standard Code for Information and Interchange, né? Essa tabela, algumas pessoas chamam de ASCII2, ASCII, né? Eu chamo de ASCII, tá aí. Se você quiser chamar de outra forma, fique à vontade, eu não ligo, tá tudo tranquilo. Ela tem uma referência, né, que é a tabela ASCII, cada caractere, e a gente sabe que, na verdade, não existem caracteres na computação, não existe letra na computação. Na verdade, não existe nem o número 2 na computação, né? A gente só tem zeros e uns. E aí, dentro das junções dos zeros e uns, dos binários, a gente consegue formar aí os hexadecimais, que aí vai de 0 a 9, de A até F, né? A, B, C, D, E, F, 6 letras, 16 números, então. E aí a formação hexadecimal, ela começou a ser utilizada, principalmente para quem já viu ou já ouviu falar daquela famosa programação de baixo nível, né? O tal do assembly, né? Que Gíria de você. trabalho. É legal. Eu já programei em Assembly, é bem da hora. Difícil pra caramba, mas é legal. Faladinho. Porque você precisa ter um conhecimento muito grande do hardware, né? Então você precisa ter conhecimento de registradores, de como que a informação é armazenada. Então, quem já fez eletrônica é bem mais tranquilo esse tipo de conhecimento. Ou informática industrial, ou eletrônica, ou automação, né? Cai bem para essa área daí. Eu acho que o Whindersson deve lembrar alguma coisa bacana disso daí. Eu acho que até Eu é bem tive bacana. Assembly também no Cotec. É legal. Teve com Microprocessador, Gomes. Teve com Gomes. Com o Gomes, com o Gomes. E Isso ainda tá mesmo. vivo e dando aula. Caramba! Ele já Que era ele velho não naquela assista época. esse vídeo, viu? Que ele não assista esse vídeo. Porque ele vai falar para todo mundo que eu dou aula por culpa dele. Porque ele rogou praga em mim. Ele falou, você vai ser professor. Aí eu tô dando aula até hoje, eu acho que funcionou bem. Mas o Gomes é um figuraça e ele ensinou pra gente, né, essa parte da eletrônica, então acho que acaba sendo mais fácil. Não estou falando que é fácil, é bem trabalhoso e bem complexo, mas a gente aprende na época de Cotec, a gente aprendia a lidar com microprocessadores, como que funcionava, então a gente tinha que entender isso daqui, né? E aí era mais fácil, mas você sabe que isso daí é uma coisa extremamente difícil de ser utilizada, não é nada produtivo, muito pelo contrário, é antiprodutivo ao extremo. Não estou falando que não é rápido, é praticamente real time, né? É tempo real para fazer um monte de coisa, mas a programação disso é muito difícil, muito complexa, a gente está lidando com um alto nível. E aí, conforme foi aprimorando as máquinas, surgiu-se a necessidade de utilização de caracteres, né, para fazer a representação do que a gente está falando, está escrevendo, está vendo, né? E além dos caracteres que a gente tem, que são os caracteres imprimíveis, né, os que a gente consegue ver, enxergar, a gente tem alguns caracteres que a gente não enxerga. São alguns caracteres ditos de controle, né? Esses caracteres de controle são utilizados para fazer algumas funções especiais. Tem um caractere super famoso para quem já programa em C, que é o /0, né? Que ele indica que é o null. Você joga um nulo no final de uma string para dizer que ela acabou. Tá aqui, ó, é verdade. A gente tem o caractere 0, ele é o null, né? É o primeiro aqui, ó. Ele indica aí o final da string. A gente tem, por exemplo, para dizer que quando você começa a estudar um pouco mais, principalmente quando você vai estudar a parte de redes, de telecomunicações, de protocolo de comunicação, você começa a entender por que tem que ter caracteres de controle, né? Que você inicia uma comunicação, aí faz alguma coisa, né? Por exemplo, para aquele bendito bip do computador, é um caractere que executa, que é o 7, né? O caractere 7, se você mandar imprimir o caractere 7, ele vai fazer um bip. Se você ficar fazendo um lá, você vai ficar fazendo bi infinito. E se você alternar entre tempos de execução, você gera música. Então, tem suas saídas. Tem um caractere que normalmente você não enxerga, mas ele funciona muito bem e a gente usa muito, que é o caractere backspace, que é para apagar um caractere. Então, você
mandando imprimir o caractere backspace, teoricamente era para imprimir o de trás, né? Então, ele não é um caractere imprimível, é um caractere de comando. Então, quando eu executo o caractere backspace, ele apaga exatamente o caractere que está atrás dele, atrás do cursor, né? A gente tem aí para as impressões, principalmente, né, o alimentador de linha, o alimentador de carro, quando você, principalmente na época de impressoras matriciais, que você alimentava o carro, ou seja, passava uma folha toda para ele poder iniciar em uma folha em branco, né? E você tem o Enter. O Enter, na verdade, ele é a designação de alguns caracteres. Eles são dois. O Enter, na verdade, é a soma de dois caracteres. O Enter ele é o término de linha, então ele indica que uma linha terminou, e ele é o retorno do carro também. Então, além de indicar que é o término da linha, ele volta o cursor para o início da linha. Então, na verdade, ele tem o Enter é um atalho para dois caracteres que faz com que ele dê o término da linha e volte para o início. O tab é um caractere que a gente pode utilizar. Existem vários caracteres de controle malucos que a gente pode utilizar. Tem um caractere que a gente usa também comumente. Quando você vai para ambientes Unix, dependendo do editor que você utiliza, você usa muito o caractere ASCII, que é a tecla de comando do teclado ASCII. Normalmente ela é a mais é a do canto superior esquerdo, fica lá no topo, né? O ESC, ele funciona justamente para isso. O ESC é para você cancelar uma ação, para você sair dessa ação, para você escapar dessa ação, né? Então, ele é um caractere válido, ele é o caractere 27. E aí a gente tem, por exemplo, né, o caractere 32, ele é o caractere que representa o espaço em branco. Então, o caractere espaço, ele é representado pelo número 32 inteiro, hexadecimal 20, né? Então, você tem aí os caracteres que são visíveis. Começamos agora a lidar com os caracteres que a gente enxerga. A partir do 32, então, a gente começa a ter os caracteres que a gente consegue enxergar. E, obviamente, quando foi criado, né, os computadores, você teria lá 2 a oitava, porque você tinha computadores de 8 bits, né? 2 oitava vai dar 256 opções, né? Então, você teria aí a possibilidade de endereçar 256 caracteres. E olha lá, de 0 a 255, exatamente 256 caracteres que a gente tem. Então, quando iniciou-se, quando começamos, como a gente tinha computadores de 8 bits, ou seja, o dígito binário, né, que a gente trabalhava, ele era do 0 ao 7, então 8 números. Então, 2 elevado a 8 dá 256. A gente tinha 256 possibilidades de criação de caracteres. E a gente tinha isso daí, a gente utilizava esses caracteres para trabalhar. São os caracteres, a gente tem vários caracteres que são caracteres utilizados para representação matemática, para representação de símbolos, para desenhar telas, né? Em modo texto, você faz as bordinhas, desenha, você não traça uma linha, né? Você usa um caractere para imprimindo a sua tela e vai montando ela, você vai escrevendo cada ponto da sua tela, você tem uma matriz. Em modo DOS, você tem uma linha, ela tem 80 colunas por... uma tela tem são 24 linhas por 80 colunas. Então, você tem essa possibilidade para desenhar em uma tela. E aí, cada caractere ocupa um espaço, né, quadradinho. A gente não está falando nem de fonte, né? Porque aqui a representação de um caractere, ele ocupa exatamente a mesma quantidade de pixels, né? De largura e de altura, sempre a mesma, e exatamente isso daí. A gente não tinha, por exemplo, o M ocupar mais espaço do que o N, né? Então, o M e o N ocupam exatamente o mesmo espaço em modo texto, né? Quando criou-se. Então, a gente poderia fazer uma matriz, a nossa tela em modo texto lá, o nosso terminal, nossa telinha preta do prompt de comando do DOS, né? Tinha exatamente isso daí, a quantidade de 80 colunas, e a gente tinha 24 linhas para poder utilizar. E era isso aí que a gente utilizava para desenhar, né? E a gente tem alguns caracteres que faziam a montagem, alguns caracteres especiais, algumas letras acentuadas, gregas, desenhos, e aí depende, né? E aí percebeu-se o seguinte, que
para cada região, a gente tem um problema, porque quando criou-se, né, a tabela ASCII, ela foi criada no padrão americano, né, então não haviam acentos. Por exemplo, não tem cedilha, não tem A acentuado, E acentuado, I, O e muito menos U. Então você não tinha os acentos. E aí, quando você tem uma língua acentuada, você precisava ter uma codificação de página para aquela língua. No caso, o português, ele fazia o quê? Ele substituía alguns caracteres especiais, né? Alguns caracteres de desenho, que a gente vê aqui, algumas letras específicas, né? Substituía algumas coisas pelos acentos. Por exemplo, aqui é a tabela ASCII em português. Se você pegar em inglês, não tem U com trema. Para eles não tem necessidade de ter isso. Não tem a letra E, né? O E acentuado, não tem os As acentuados, não tem o C com cedilha, não há essa necessidade, porque eles não têm essas acentuações. Então, eles utilizam esses caracteres daqui para poder fazer a representação de seus caracteres, sei lá, de desenho, para fazer, sei lá, poderia ser os caracteres gregos aqui para utilizar em fórmulas, e cada país determinou aí o seu modelo do que era necessário. No caso do Brasil, a gente utiliza aí as letras acentuadas, né? Cada terminal, e aí terminal eu chamo de prompt de comando no Windows, shell no Linux, né? Bash, qualquer coisa, as telinhas pretas aonde nós executamos, ou se você estiver utilizando uma IDE, que ela tem o seu shell interno, né? O seu terminal interno, dentro dela, você vai ter também experimentações. Por exemplo, eu acho que como é o nome? O JCreator, ele tem dentro dele, o Eclipse tem, eu acho que o NetBeans tem, o VS Code tem terminal interno, o Dini, ele chama prompt de comando ou terminal para executar. Então, assim, cada um tem um local e vai dar muita diferença. Então, pode ser diferença da linguagem que o teu sistema operacional tá. Se o teu sistema tiver em português, o outro tiver em inglês, o outro tiver em espanhol, o outro tiver em português de Portugal. Então, cada execução pode dar diferença justamente por causa disso. Fica aí a dica que deve de acontecer muitas diferenças. Eu estou utilizando aqui o ambiente Linux. Então, eu tenho alguns shells aqui que eu posso trabalhar. O meu abre um terminal do Linux e eu consigo representar alguns caracteres. E aí vem uma grande e dificultosa dor de cabeça. Como que eu posso, né, representar os caracteres? E aí a gente vai lançar a mão das nossas apostilas. Vamos lá na apostila de linguagem de programação, a gente vai voltar lá no início. Deixa eu voltar bastante. Voltando. Acho que eu voltei demais. Vamos mais para frente agora. Tá aqui, ó. Mais um pouquinho. Tá aqui. Aqui o esqueminha de conversão que é muito importante, né? Quando a gente estava falando, de tipos de variáveis, eu comentei com vocês o seguinte: a gente tem a tipagem, a gente começa nos inteiros, depois a gente vai para os pontos flutuantes, né? Então, os tipos primitivos começam em byte, depois vai para o short, int, long, float, double. E isso daí acontece uma conversão direta. E aqui você tem, na mesma altura do short, você tem um char. O char, ele tem o mesmo tamanho do short, porém, ele é representativamente igual a um int. Você lida com ele como se fosse int. Ele é igual a um int, a conversão é direta para o int. Então, essas conversões diretas aqui são bem interessantes para a gente consegue manipular muito bem essa conversão daqui. E aí a gente consegue fazer algumas brincadeiras bem legais com caracteres. Para tanto, vamos ver aqui o que está apontando aqui no primeiro exercício da lista, né? O primeiro exercício da lista fala o seguinte: exibir na tela os caracteres da tabela ASCII. E aí a gente tem que fazer, eu já deixei aí disponível junto com o material de apostila, tá lá a tabela ASCII, é um arquivo, mas quem pesquisar, você pode aqui, eu deixei o link da Wikipédia para
mostrar a tabela ASCII, mas você fazendo qualquer pesquisa rápida no Google, você verifica aí a tabela ASCII como que é, né? Vamos começar então a nossa brincadeira aqui, vou criar um novo arquivo, então vamos salvar esse arquivo aqui, salvar ele como lista, essa lista daqui é a lista 7. Lista 7, exercício 1. Então, lista 7, exercício 1. Perfeito. Opa. Lista 7, exercício 1. Vamos começar a brincadeira aí, que é para fazer a representação dos caracteres da tabela ASCII. Então, beleza, a gente vai fazer a representação, então, desses caracteres. Quantos caracteres tem na tabela ASCII, né? A tabela ASCII, ela começa ali, pelo que a gente viu, ela começa no 0 e vai até o 255. Então, beleza. Então, a gente já começou aqui a fazer um laço. Eu não dei pausa, não. Mentira, Felipe, eu não dei. Na verdade, eu estava dando assistir a lista, essa lista a gente aqui. Dei pausa nada, não, Felipe. Não vem com essa, não. Ai, eu me divirto. Menor que 256. Vamos fazer a impressão aqui, ó. Eu vou imprimir um por linha, beleza? Vou imprimir aqui o I. Olha lá, legal. Agora, se você for ver, vamos imprimir de 0 até 200. Olha lá, do 0 vai até o 255. Todos os caracteres que a gente tem ali na nossa tabela ASCII. E agora eu queria imprimir o caractere, né? Então, eu vou concatenar aqui para imprimir aqui o caractere. Vou fazer assim, colocar um tracinho. E eu quero imprimir o caractere. Como que eu imprimo o caractere? Pô, bem, vamos pensar. O char é equivalente ao int. O int é equivalente ao char, né? É um caminho de mão dupla, né? Ele vai e volta. Então, se eu fizer char, estou fazendo cast, né? Conversão, do meu i, né? Estou convertendo minha variável inteira para uma variável char. Olha lá que legal agora. Estou, então, imprimindo ela no formato inteiro e estou imprimindo ela no formato char. Compilou, executou, e ó que bacana, ela está gerando todos os caracteres, ó. Tem alguns caracteres que eles não têm representação, então você não consegue, só alterar aqui, você não consegue ver ele, né? Ele tem uma representação estranha, tá lá. Ele aparece lá uma representação hexadecimal malucona, mas não tem a impressão. Dependendo do shell que você estiver utilizando ou do terminal que você estiver utilizando, você vai ter algumas percepções assim que ele vai imprimir um quadradinho só e acabou, né? Mas olha só que interessante, tem alguns caracteres que quando eu imprimi ele pulou de linha, ó, imprimiu, pulou de linha, imprimiu, pulou de linha, que são alimentos de linha, né? Eles têm essa característica daí. Então, esses caracteres, eles fazem justamente isso, eles pulam de linha. E aí você tem aqui a representação de alguns caracteres. Os caracteres de comando, eles não aparecem para a gente, graficamente não tem uma representação visível, né? Muito provavelmente isso daí você não vai ver. Aqui eu tenho um espaço em branco, 32 é um espaço em branco. Aí começa aqui os caracteres especiais, né? Exclamação, aspas, a cerquilha, cifrão, porcentagem, e comercial, apóstrofo, os parênteses, o asterisco, mais, a vírgula, o menos, o ponto, a barra da divisão, os números, 2 pontos, ponto e vírgula, começa lá menor, igual, maior, e aí você tem interrogação, arroba, aí começa aqui, ó. A partir do 65, começa a imprimir o A maiúsculo. E aí você vai ver que tem uma sequência, é a sequência do alfabeto. Então, o 65 é o A maiúsculo, o 66 é o B maiúsculo e assim por diante. Olha lá que bonitinho, até chegar no 90, que é o Z. Aí tem mais alguns caracteres que são de impressão, né? Caracteres especiais. E aí no 97 começa o A minúsculo. Então, o A minúsculo, ele vem depois do A maiúsculo. Primeiro o maiúsculo, depois o minúsculo. E aí, ele sequencialmente, né, de 1 em 1, ele vai mudando os caracteres até chegar no Z. E aí, de 97 a 122, você tem aí o valor de A a Z minúsculo.
E aí ele continua lá com mais alguns caracteres, né? Blá, 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 e vai indo. Tá aí, ó, uma representação. Para uma visão um pouco mais amigável, vou fazer o seguinte, né? Só para a gente conseguir ver isso daqui de uma forma mais, acho que mais bonitinha, né? Vou colocar aqui um barra T, colocar um contra barra T para dar uma tabulação. Vamos ver o que acontece aqui. Não deve dar muito caractere, né? Mas, ó, já dá uma representação maior. Você vê que ele tem aqui umas puladas muito loucas, né? Que foi o que eu falei. Ele, na hora que vai ser impresso ali, dá algumas coisas estranhas. São características do caractere, né? Então, o caractere faz isso daí. São caracteres de comando, então ele dá essa quebrada estranha. Mas aqui você consegue ver melhor, né? Todas as letras do alfabeto, as letras maiúsculas e as letras minúsculas, e você tem os números que estão antes das letras maiúsculas. Cadê aqui o 1? Ó, aqui, ó, 48 é o 0, 49, 1, 50 é o 2, e vai até você chegar no 57, que representa o 9. Perfeito, a gente já fez aqui, o primeiro exercício era isso aqui. Aí eu falo para vocês, quando eu falei que a tabela ASCII tinha 256 caracteres, o que eu falei? Eu falei para computadores de 8 bits, né? Mas se eu pegar agora e falar que eu tenho não 8, mas vamos colocar aqui 9 bits, então a gente vai até 512. Então, vamos ver aqui com 512. Opa, tem caractere? Temos caracteres pra caramba. Então tá lá, ó, a gente tem mais caracteres aqui. Aí eu vou falar assim, bem, e se eu for agora para 1024? Será que eu tenho caractere para tudo isso? Compilou, executou. Tenho. Pior de tudo que eu tenho muitos caracteres. Olha lá, tá aqui, ó, vários caracteres. E aí você pode ver, eu vou colocar aqui mais um númerozinho, né? Tipo, mais um númerozinho. Aqui, coloquei, vamos compilar e vamos ver. Será que eu tenho tudo isso de caractere? E não é que eu tenho? Eu tenho caractere pra caramba. Então, foram sendo agregados os caracteres de outras línguas, né? Então, você tem todos os caracteres possíveis aí, você tem a representação deles. Então, você tem todos os caracteres desenhados aqui, com o seu significado, não sei quais são, né? Mas está aí, você tem muitos caracteres. A gente está imprimindo aqui mais de 100 mil caracteres e estão vindo todos eles. Então, você pode vir aqui, será que a gente tem 1 milhão de caracteres, né? Vamos ver aí 1 milhão de caracteres. Rapaz, não é que tem mesmo, ó, a gente tem caractere pra caramba. Então tá aí, ó, os caracteres sendo imprimidos. Se você tentar executar isso, sei lá, no prompt, pode ser que você não consiga ter esse tipo de resposta. Justamente por quê? Porque quando você executa isso daí, você precisa que o local, né, que está executando o programa tenha a capacidade de representar esse caractere. Se ele não tiver a capacidade da representação desse caractere, ele vai colocar uma caixinha lá e vai deixar um símbolo estranho. Então, dependendo da IDE que você estiver utilizando, ou do local que você estiver executando, ou do sistema operacional, você vai ter representações bem diferentes. Vou deixar esse primeiro aí resolvido, que dá para mostrar que tem caractere para caramba. Experimentem para ver. Veja aí quais serão as saídas em seus sistemas operacionais. Vejam se ele consegue representar. Não se desesperem se eles não conseguirem representar todos os caracteres, porque, como eu disse, depende de onde você está executando, se o terminal, né, a sua saída, ela tem capacidade de representar esses caracteres. Se ela não tiver capacidade de representar, ela não vai representar, vai colocar um caractere esquisito lá no lugar e vai ser igual para todo mundo e vai falar, tem um caracterzinho de quadradinho aqui em todos eles. Sim, tem, mas é característica. E não se preocupem, não se estressem com isso. Vamos ver aí mais coisas, né? Já que a gente já imprimiu a nossa tabela ASCII, vamos fazer o 2, então, olha lá. Declarar uma variável do tipo string com seu valor igual a branco, né? Inicial igual a branco. E a seguir, você vai atribuir as letras maiúsculas do alfabeto, então de A a Z maiúsculo, uma a uma, para a gente ver aí o que vai acontecer, como que a gente vai fazer essa montagem. Então, vamos tentar fazer esse exercício daqui, né?
Então, vamos lá, salvar como. Agora vai ser o 2. E a gente agora quer fazer a impressão. Você tem algumas formas de fazer isso. Vou fechar aqui a apostila. Vamos lá na tabela ASCII. A gente quer as letras maiúsculas, né? Então, as letras maiúsculas vão de 65 até 90. Então, se eu fizer aqui de 65 até 90, eu vou ter a impressão de A a Z. Então, aqui, ó, estou imprimindo de A até Z. Eu imprimi de A até Z. Perfeito, né? Aqui deu para ver a impressão. Mas o objetivo não é esse, né? A gente quer declarar uma string. Opa. Declarar uma string, sei lá, maiúsculas. Então, vamos colocar aqui, ó. Letras maiúsculas. E ela vai começar em branco, né? O objetivo era esse, é o que o exercício falou. Vou começar lá com as letras maiúsculas. E aqui dentro, eu vou deixar a impressão acontecer, só que eu vou fazer... eu tenho essas letras maiúsculas jogadas para dentro aqui. Então, eu vou falar que ela vai receber ela mais, então estou concatenando, e agora eu vou fazer a conversão. Se eu colocar aqui somente o i, né, e depois, ao final, eu vou imprimir, lá vou fazer aqui a impressão, né, fazer a impressão das letras maiúsculas, só para a gente ver, né? Eu estou deixando essa impressão aqui para a gente ver os posicionamentos. Vamos ver aqui o que acontece. Olha lá, ele imprimiu 65, 66, 67, 68 até 90. Não era isso que eu queria. Eu queria a representação das letras. Já que eu quero a representação das letras, eu vou ter que converter o inteiro para char. Compilou, executou, e olha lá que bonitinho, de A a Z. É a única forma de fazer isso aqui? Não. Tem outras formas? Tem. Tem outras formas, sim. Bom, como que eu poderia fazer? A gente pode fazer de várias e várias formas, né? Então, eu vou começar a fazer aqui de algumas maneiras e vamos ver aí o que acontece. Vou salvar uma segunda versão, salvar como esse cara aqui, versão 2. Então, vamos começar aqui com versão 2. Então, beleza. Essa aqui é a segunda versão. Pô, mas qual que é o número mesmo que representa o A maiúsculo? Sei lá, você poderia começar com A maiúsculo. Ele tem que ir até, sei lá, eu não sei quando que termina, então vai até o Z maiúsculo, em forma de char. E olha só aqui, aqui é a representação de um char. Lembre-se, o char ele é representado por apóstrofos, não é por aspas. Se apóstrofo se é só umzinho de cada lado, né, do caractere, você vai ter ali a representação de um char, de um caractere único, um. Você não pode colocar duas letras ou alguma coisa a mais entre apóstrofos. É apenas um caractere, não mais que um, não menos que um, apenas um. Então você coloca aqui e olha só, você pode fazer dessa forma. Ficou bacana aqui, ó. Bem joia. Você compilou, você executou e ele funciona exatamente da mesma forma, não tem problema nenhum. Então, deixar esse aqui, que é uma segunda versão, e aí vamos fazer um teste. Agora é para testar. Vamos fazer alguns testes para verificar o que eu posso, né? Será que, né, já que eu estou declarando o meu int como A entre apóstrofos, será que eu poderia declará-lo como char direto? Então, esse cara aqui eu poderia escrever aqui char? E aí, será que... As conversões não tem problema, mas será que isso aqui é permitido, né? Eu fazer um iterador de char? Oh, é permitido, então eu não preciso fazer os caches, né? Eu posso fazer isso aqui direto.
Posso. Aqui a gente vai ter um probleminha com esse I, né? Esse I vai aparecer em forma de char já. E olha lá, ele vai aparecer o A, B, B, C, C, né? E aí você poderia fazer justamente o contrário, né? Fazer aqui a conversão para inteiro. Então aqui, ó, que bacana, você poderia fazer isso daqui. E aí você tem lá, ó, o 65 representa o A, o 66 representa o B, e assim por diante, né? Tá aí essa possibilidade, aí você não precisa fazer tanto cache. Posso usar isso aqui? Pode, sem problema nenhum. Totalmente possível. Sossegado, só ir acumulando e você vai imprimir. Então esse aqui já matou a pau o segundo exercício, né? Que a gente fez os maiúsculos. E para fazer os minúsculos, né? Como que a gente poderia fazer os minúsculos, então? Vou lá, você escolhe a metodologia e vamos aplicar, né? Vamos ver aqui. Salvar como. Agora o exercício virou exercício 3. E aí, o que você muda aqui? Você muda do A maiúsculo para o A minúsculo, do Z maiúsculo para o Z minúsculo. Perfeito, olha lá. Compilou, executou, e olha lá, tudo minúsculo. Legal. E aí ele vai do 97 ao 122. Está aqui. Você precisa guardar? Não, você não precisa guardar, tá lá. Se você pegar o caractere A minúsculo, ele já passa o valor para você. E aí fica bem bacana como que você pode fazer. Vamos ver aqui algumas outras possibilidades. E se eu quiser os números? Legal, eu quero fazer concatenação de números. Então, vamos ver aqui como que ficaria para fazer o exercício 4. Vocês entenderam aqui que no caso específico desse, poderia ser int, e aí eu teria as conversões, ou eu poderia fazer do 95 ao 122, tanto faz, dá para a gente fazer dessa forma daí. Aqui eu peguei uma das formas e utilizei diretamente, né? Vamos ver aqui um arquivo, salvar como, fazer mais um. Agora são os números. Vamos fazer aí os números, que os números também é bem tranquilo de fazer, né? Então, você pode utilizar aqui a representação dele em char. Então, você começa lá do primeiro número é 0, né? E ele vai até 9. Você poderia fazer isso daqui. Compilou, executou, e olha lá, o 48, número inteiro 48 representa o 0. E aí você tem a cadeia de números. Vou fazer uma outra versão, que aqui a gente não necessariamente precisa usar a tabela ASCII, né? É verdade, depois vou fazer uma outra forma. A gente pode fazer aqui uma segunda versão também. Cadê? Nesse caso específico, né? Aqui é um caso específico, porque a gente está lidando com números, né? Você poderia realmente ainda ter aqui um inteiro no 0, indo até o 9. E aí eu não vou fazer conversão para char. Eu vou atribuir ele. E vai funcionar? Pior que vai. E aí, pior que vai. E olha só que aqui as numerações não vão estar corretas, né? Deixa eu mudar aqui, versão 2, versão 2. E olha lá, compilou, executou, o resultado é o mesmo. As numerações aqui não vão estar corretas e, obviamente, não estariam, porque eu estou indo de 0 a 9, eu não estou utilizando a representação do número do caractere da tabela ASCII, né? Eu estou utilizando uma atribuição direta. Poderia ser isso daqui? Poderia ser sim. Então, nesse caso específico, eu vou só arrancar esse comentário que não vai fazer essa linha, porque ela não faz sentido, e a gente está imprimindo aqui as letras, né? Agora percebi que eu não estava trocando, né? Números. Não troquei os nomes, né? Olha lá, os números aí impressos. Pode ser também dessa forma, nesse caso específico, funciona. Deixa eu voltar lá no exercício 2. A gente fez algumas versões dele, né? Tá. Vamos fazer uma outra possibilidade. A gente vai continuar aqui. Int. A gente tem... Quantas letras tem o nosso alfabeto? A gente tem 26 letras no nosso alfabeto, beleza? São 26 letras aí no nosso alfabeto. Para tanto, eu vou começar no 0 e vou menor que 26. Eu não vou de 1 até 26. Eu vou de 0 menor que 26, ou seja, de 0 a 25.
Então, é uma outra possibilidade. Esse cara daqui é... Opa, deixa eu salvar esse cara aqui como, né? Salvar uma outra versão só para ficar registrada a anterior para vocês. Então, aqui uma outra versão. E aí vem uma possibilidade bem interessante, né? A gente poderia estar fazendo isso daqui, ó. Você pode fazer isso daqui. A gente está fazendo A maiúsculo, né? Então, a gente soma esses caras. Então, a gente soma isso daqui. Porque eu posso fazer operações. Então, eu posso fazer uma letra mais um número. E funciona. Então, se eu pegar o A maiúsculo mais 0, ele continua sendo o A maiúsculo. Mas o A maiúsculo mais 1, ele passa a ser o B maiúsculo. O A maiúsculo mais 2, ele passa a ser o C maiúsculo. E ó, voilá, a gente vai ter a nossa representação. Então, aqui a gente tem a representação do char, né? Então, a gente consegue fazer isso. Aqui ainda continua com uma representação de números, né? Algo que não vai fazer sentido nesse momento. Vai ficar de 0 a 26. E eu vou imprimir isso daqui só para a gente ver. Vou colocar aqui mais um, só para a gente ver. O 1 é o A, o 2 é o B, só para a gente ver isso daí. Então, aqui é a nossa representação. Aí ele fala, nossa, mas não deu, só ficou número. Sim, só ficou número. Por quê? Agora, quando eu faço isso daqui, ele entende que o resultado é um número. O que eu posso fazer? Converter isso aqui para um char. E a mesma coisa eu vou ter que fazer aqui, né? Então, essa conversão é necessária aqui na frente também. Conversão. Compilou e executou. Opa, tem que dar tempo de compilar. Compilou, executou. Belezinha, olha lá. 1 é o A, 2 é o B, 3 é o C. São as 26 letras do nosso alfabeto. E olha lá, em maiúsculo, tudo bonitinho. Uma outra possibilidade. Você pode ir somando, né? Valores ao char. Não tem problema nenhum, funciona bem também. É uma outra possibilidade. A gente estava fazendo 4, que era para impressão dos números. Escreva um programa que calcule e escreva a quantidade de vezes que o caractere A aparece em uma frase fornecida pelo usuário. E aí, nota, importante, né? Para a contagem, o caractere pode ser maiúsculo ou minúsculo. Então, você pode comparar com o caractere A maiúsculo ou A minúsculo. Vamos executar esse cara, então. Vamos fazer ele, né? Antes de terminar o dia, vamos fazer mais esse cara daqui. Qual que é o exercício só? Que eu esqueci, é o 5, né? Arquivo, salvar como. Vamos lá fazer agora o 5. E olha que legal esse daqui. Esse aqui tem várias possibilidades, né? O 5 dá para ser feito de várias formas. Primeiro, a gente precisa fazer um import do nosso Java Util Scanner, né? Import java.util.scanner. A gente importou o scanner, a gente precisa criar o nosso scanner. Então, vamos criar. Scanner, leia, igual a new, scanner. E aí, o que eu vou escanear? A entrada do sistema. System.in. Tá aí, criei o meu scanner. Só que como eu vou utilizar ele para ler uma cadeia de caracteres, eu vou chamar ele de leia str. E aí aqui eu vou colocar aqui frase. O usuário terá que entrar com uma frase. Eu vou pedir para ele entrar com uma frase. Então vamos copiar aqui, escrever para ele aqui. Entre com uma frase. E aí ele vai escrever uma frase aqui qualquer. E aí, frase receberá o nosso objeto de leitura de string, ponto, seu método de leitura de linha, nextLine. Então, leia str.nextLine. Beleza, acabei de ler um caractere. Então, a gente vai ler uma frase toda. E como que eu poderia passar por cada um dos caracteres de uma frase? A gente já viu. Tem um método da string chamado char@, o caractere na posição. Então, eu poderia começar assim. Como as strings, como tudo no Java, né, e no C, e linguagens derivadas, começa o primeiro caractere na primeira posição, ele é o 0. O segundo caractere é o 1. Então, ele sempre começa no 0. E ele vai até quando? Ele vai até menor que alguma coisa. Então, eu vou colocar aqui
vai até menor que minha frase, e eu tenho um método que me diz o tamanho da string, né? A string, para eu descobrir o tamanho dela, tem um método chamado length. Então, você tem lá um método chamado length, e ele abre e fecha parênteses, é um método, uma função, né? Então, aqui você tem a declaração, ele retorna para você o tamanho, o comprimento da tua frase, da tua cadeia de caracteres, da tua string. E aí, então, eu vou de 0 até menor que isso daí. Então, se eu escrevo, por exemplo, Cris, de Cristóvão, 4 letras, ele vai de 0 até 3. Então, o C está na posição 0, o R está na posição 1, o I está na posição 2 e o S está na posição 3. Qual que é o tamanho? 4 caracteres. Então, é essa a ideia. E aqui ele fala o seguinte, eu devo de contar quantos caracteres que eu tenho, né? Então, eu quero contar quantos caracteres As eu tenho. E para testar isso daí, né? Então, como que eu poderia fazer? Eu vou declarar uma variável inteira aqui, chamada contador, que vai começar em 0, né? E aí o meu contador, ele vai contar a quantidade de ocorrências da letra A. Então, eu vou pegar cada letra, cada uma das letras da minha string. Então, a minha frase, para eu pegar cada uma das letras, eu utilizo o método char at. Então, char na posição. E eu tenho que passar para ele qual que é a posição que eu quero ler. Então, eu vou começar a ler aqui, ó, na posição 0, na posição 1, na posição 2. Ou seja, eu vou utilizar meu iterador, o meu i, para eu passar todas as posições que tem lá na minha string. E aí, eu quero comparar. Essa comparação pode ser feita com igual, igual, porque lembre-se, string a gente não compara com igual, igual, e a gente vai ver já já isso daí, mas eu posso fazer com igual, igual? Posso. Por quê? Porque ele está devolvendo um char. E eu posso verificar se ele é igual ao A minúsculo. Então, eu vou colocar aqui, ó, contador, mais. Se isso daqui for verdade, ele conta quantas ocorrências aconteceram. E aí eu vou imprimir aqui, ó, o caractere A, e aí eu vou colocar contra barra apóstrofo A, contra barra apóstrofo, para aparecer o A entre apóstrofo. Aparece. E aí eu tenho a quantidade de vezes que ele aparece. Beleza? Então vamos testar isso daqui. Compilou, executou. Vou lá. A noite vai ser quente. O caractere A apareceu 2 vezes. Uma, duas. 2 vezes o caractere A apareceu. Corretíssimo. Então vamos executar de novo. Eu vou colocar a mesma frase. A noite vai ser quente. Apareceu 0 vezes. Oh, meu Deus, e agora? Como que eu posso fazer para contar indistintamente, né, para verificar se é maiúsculo ou minúsculo? Vou fazer, então, a primeira solução. Não é a melhor, mas é uma solução. Então, eu posso fazer esse teste daqui, né? Então, eu posso testar se é igual a A minúsculo ou, então, OR, né? Então, pipe, se é igual a A maiúsculo, né? A maiúsculo. Tá aí, eu faço essa contagem agora. Então, se for igual a minúsculo ou igual a maiúsculo, eu conto. Então, se eu contar azão, azinho e qualquer outra coisa aqui diferente, então agora eu tenho um outro A, outro A, outro A. 1, 2, 3, 4 minúsculos e um maiúsculo. Tem que dar. É isso? 1, 2, 3. Aqui. 1, 2, 3, 4. Nossa, ele apareceu errado. Oh, meu Deus. E agora? O que está acontecendo, né? Bom, ele não pode ser igual aos dois ao mesmo tempo, né? E aí fala assim, nossa, eu não consegui fazer? Por que será que a minha contagem não está tão bonita lá, não está funcionando? Então, se eu colocar azão, azinho, conta. Mas será que ele está contando todas as vezes, certo? Não sei. Será que assim é a melhor forma? Não sei. Mas eu posso fazer de outra forma. Então, vamos ver aí outra forma que eu posso utilizar. Vamos fazer uma segunda versão aqui, né? Só para a gente ver possibilidades. Você escolhe qual você quer utilizar, né? Você poderia fazer o seguinte: a frase eu posso digitar em maiúsculo e minúsculo, né? E eu poderia fazer o seguinte, né? Eu poderia converter a minha frase já para minúsculo. Então, o que resultar aqui, eu posso converter ela para minúsculo. Aonde eu converto ela para minúsculo? Aonde você quiser. Então, aonde você quiser, você pode. Eu posso fazer o método aqui, vou ler e vou converter o que eu li para minúsculo. Então, eu posso fazer aqui, ponto to up
para minúsculo, lowercase. Então, estou convertendo para minúsculo. Poderia fazer isso aqui. Então, estou convertendo tudo para minúsculo. Posso fazer dessa forma? Posso. Olha lá. Agora eu não preciso fazer uma dupla comparação. Cadê? O nome está errado. Versão 2, versão 2. Esconde isso. Compila. E olha lá que bonitinho. Compilou, executou. Então, se eu digitar azão ou azinho, ele conta do mesmo jeito. E aí você tem algumas possibilidades. Como eu falei para vocês, pessoal, possibilidades são legais, né? Dá para a gente brincar bastante, fazer várias opções. Eu gosto muito, literalmente, dessa lista com as possibilidades de execução. Na próxima aula, a gente continua fazendo ela, resolvendo aí alguns exercícios, tentando, pulando alguns, fazendo outros. Os que são muito iguais eu pulo e a gente vai tentando fazer outros. E aí a gente fala mais sobre strings, que string tem bastante coisa para a gente comentar, tá bom? É isso daí. Espero que vocês tenham gostado de como a gente resolve as coisas com cadeia de caracteres, com strings, e a gente vai aprendendo algumas funçõezinhas. Hoje a gente reviu o char@, eu acho que a gente viu o length, né? E já são duas bem legais. E temos também o to lowercase e o to uppercase, que também é revisão, para converter para maiúsculo e minúsculo. Fica aí a dica para a gente brincar, beleza?